voo às 3 da manhã. Mas é um voo especial. Por muitos motivos. Mas um deles, porque eu casei. E é com essa carinha de sono que eu inicio o vídeo da nossa lua de mel. Não, a minha cunhada e meu irmão não vão com a gente pra lua de mel, mas eles vão pra Alemanha. A gente teve a sorte de conseguir pegar os nossos voos no mesmo horário, e aí a gente foi juntos pro aeroporto. Fizemos Nápoles e Paris, e ali eu aproveitei para provar aquele corneto de amêndoas, que o Lucas sempre me faz propaganda, eu nunca tinha comido, e sim, é muito bom. Fizemos 2 horas de conexão e depois de 8 horas de viagem, chegamos em Nairobi. Aquele momento do nervosismo. Aqui é onde nossos coraçõezinhos apertam. Eu não vou cansar de falar isso para vocês nos meus vídeos, porque a gente acompanha os inúmeros problemas que tem com bagagens, com voo, e aqui o medo da minha mala vir danificada ou simplesmente não vir ser extraviada é muito grande. Eu já passei por isso e eu falo para vocês, não é legal. Complica muito a nossa viagem, assim, é muito triste, porque às vezes você planeja tanta coisa para sua viagem e sem a sua mala você não pode fazer. Então a gente compra o serviço Pago Súbito da Ritardo Aéreo, que é um serviço que, caso você passe por essa situação chata, eles já sabem tudo o que tem que fazer. Só te pedem documentos para poder provar isso, então você também não pode sair do aeroporto sem fazer reclamação. Já dou essa dica gigantesca para vocês. Caso vocês passem por isso, não saiam do aeroporto sem antes registrar a reclamação no guichê de bagagens. Então, com esse documento, a Ritardo abre um caso para você junto à companhia aérea. Então, vale muito a pena contratar esse serviço antes, e caso você não contrate antes, você contratar a Ritardo Aéreo. Indico muito para vocês. Tempo de uma foto, parlando toro louco, chissà se poco. Que delícia, Gianluca! I begin to Nairobi, a gente acabou de sentar pra tomar café da manhã. Mentira, a gente tá atrasado. A gente chegou atrasado no café da manhã porque o horário virou e o celular não atualizou. Mas a gente tá aqui, conseguiu tomar um pouquinho de comer bastante coisa. Gente, eles têm couve, eles têm muita coisa que me fazia falta do Brasil. Então, assim, foi o melhor café da manhã de todas as viagens que eu fiz. Não só por conta disso, mas o atendimento, o lugar, as opções. Eu preciso falar isso, foi o melhor café da manhã que eu já comi. O Luca concordou comigo, mas ele viajou mais que eu. Então ele ficou meio assim, não concordou de primeira, ele titubeou um pouco, mas eu achei. E eu vou dividir com vocês um pouquinho dessa viagem aqui pra África. A gente escolheu África para fazer a nossa lua de mel. E então é uma realização muito grande pra mim. E uma viagem muito diferente pro Luca, que nunca veio pra África. Então a gente vai dividir isso junto, vai passar por essa experiência junto, e é isso que importa. A gente queria fazer uma coisa que fosse inesquecível. E estamos na África. Então a gente fica 2 dias aqui em Nairobi. Depois a gente vai fazer um safari no Masai Mara. E depois a gente vai conhecer as praias aqui da África. E eu vou dividir isso tudo com vocês. Convido vocês a participarem dessa parte da nossa história. Agora que a gente vai começar a relaxar um pouquinho desse ano aí, organizando casamento, trabalhando. Então, sejam muito bem-vindos. Vocês estão no meu canal Lux Gabutsky. E eu me chamo Jéssica Butsky. Espero que gostem. Já compartilhem o canal, já sigam o canal, que pra mim é muito, muito importante. Sejam muito bem-vindos. Nosso primeiro passeio, nosso primeiro dia aqui em Nairobi, a gente está indo conhecer o mercado daqui, o mercado local. E o parque de girafas, que eu sou louca por girafa. E eu queria... ele também adora girafas. Tá falando sério? Ele tá falando sério. Daí a gente vai conhecer... Trouxe até uma outra câmera aqui, agora fazendo uns vídeos bem legais. E dá pra conhecer um pouquinho da cidade, ter uma noção, assim, uma cidade que tá... É a capital do Quênia, né? Então é uma cidade que tá bastante desenvolvimento, tem muita construção e tal. Conversei um pouquinho com o Eric, nosso amigo motorista aqui, que falou que é uma cidade muito tranquila, um país muito amigável, mas o problema era mesmo o terrorismo, mas que agora já tá mais pacificado, digamos assim. Mas eu tô ansiosa pra ver as girafas e ver um pouquinho das especiarias.
ansioso esposo. Tá ansioso esposo. Tô ansiosa, mulher. Tá ansioso marido. Esposa. Ah, não é mulher? Todos os lugares que a gente entra, inclusive os hotéis, a gente precisa passar pelo leitor de raio-x e eles sempre indicam para lavar as mãos. Assim que a gente entra, eles dão uma comidinha pra gente dar pra girafa. Que é pra evitar que a galera dê coisas que não tem que dar. Olha isso! Eu vou chorar. Amor, a língua é muito áspera. Faz deitado. Faça. Do you want? No. Que linda! You are beautiful. Não queria o seu, Tom. Henrique. Esse é o Giraffe Center. A gente consegue ver as girafas, várias espécies das girafas. Aí tem uma ali, as 3 espécies que tem, né? De girafas. E ali é o hotel que a gente queria muito ficar, mas a gente não conseguiu um quarto na data que a gente viria. A gente queria tomar um drink ali, mas o Henrique disse que não é possível. Não sei se ele não entendeu a nossa pergunta, se a gente não soube falar direito a nossa pergunta, mas ele falou que não é possível. Acho que é só pra quem tá hospedado mesmo, a gente vai pesquisar na internet. Mas que experiência, né, amor? Nossa. Vale muito, muito, muito. Tem que fazer. São 15 euros pra entrar, mas tem que fazer, é muito gostoso. Elas vêm pertinho, como se olhasse pra você e falasse, viu, eu quero, me dá. Gostei, vale a pena. De novo, tem lugar pra lavar a mão. Elas dão uma lambida na mão assim, maravilhosa, mas é muito gostoso. Agora a gente veio no mercado aqui para comprar as coisas, para ver as coisas típicas. O Henrique tá ajudando a gente, tá acompanhando a gente, sensacional. Ele entende meu inglês. E tô amando. Agora eu vou provar uma comida. What's the name? The food. The food, mukimo. Mukimo. I tried now. Eu provo agora mukimo, que é batata com verdura. Ele me explicou, mas é batata com verdura e o tempero típico daqui. Eu não vejo a hora, eu queria muito provar a comida daqui, porque é muito parecida com a do Brasil. Eu tô morrendo de saudade da comida do Brasil. Eu fiquei feliz que tem couve e beterraba no café da manhã. Vou mostrar pra vocês. A gente perguntou pro Henrique qual era... Mentira, desde que a gente chegou a gente perguntou pros motoristas, pra todo mundo qual é a cerveja daqui, né? Daí eles falaram que é essa daqui, Tasker. E daí agora eu provei, só que eu provei a com cidra, a Refreshing Cider. E tem 4,5 de álcool e eu já tô legal. Mas é muito boa. O Luca tá provando a normal, cerveja normal, mas também é muito boa, 5,0% de álcool. Mas as duas são muito boas, mas essa com cidra, recomendo. No, Kenyan food now. Very good, that's Aí aqui na lojinha de gifts, o que você tem que levar? Okay, clever man. Okay. Mike is here there. Okay.
Depois de fazer muita negociação, a gente conseguiu levar o que a gente queria. Eles são muito bons. Toda lojinha de souvenirs que a gente desce pra conhecer, vem o vendedor assim que você desce do táxi, ele já te aborda, já te atende super divertido, educado, solícito. Então você acaba deixando muito mais do que você imaginava dentro dessas lojinhas. Mas vale muito a pena. Tá um pouco sem luz, tá escuro aqui, mas toda vez que a gente chega no hotel... Hello. Thank you. Toda vez que a gente chega no hotel, a gente tem que passar por uma revista, né, amor? Que é a primeira vez, ontem à noite, quando a gente chegou, eu fiquei um pouco assustada. E depois eu comecei a entender. Aí é uma força-tarefa bem grande, são 6 pessoas, entra numa porta, revista tudo, passa pelo raio-x, a gente sai, daí pode entrar no táxi. Inclusive, o motorista tem que passar por isso. Essa primeira noite a gente ficou aqui no hotel mesmo, que é incrível. E a gente pediu uma entradinha, que é com avocado e que mais, amor, que eu não entendi nada. A gente pediu uma entradinha que é com abacate. Pato? Não estava escrito pato ali. Eu acho que não é a entrada de hoje, é outra. Ok, aí eles trazem alguma entradinha pra gente provar. Olha que bonito. O que tá me chamando muita atenção é a decoração daqui. Acho que tem essa coisa forte do tema África. E todos os utensílios, todas as peças, os quadros, as imagens são muito fortes, são muito lindas. Eu tô realmente encantada. Essa é a palavra certa mesmo, não é demagogia. Eu tô realmente encantada com a decoração. Vou provar. Olha como tá lindo, amor. E a gente ganhou presente. Começar a parte que a gente queria muito, que é a viagem para Masai Mara para fazer a nossa safari. Então ele foi buscar a gente às 7 horas da manhã no hotel, no Hudson. E agora a gente pega 5 horas de estrada até a Masai Mara. Eu tô muito ansiosa, já nunca tá aqui no Netflix dele, peguei um cafezinho. A gente entrou ali desse boné pra cada um de nós. Mas é show, hein? Eu tenho certeza que vai valer a pena. Tipo, você vai passar mesmo? E o Lucas já tá de saco cheio da viagem de 4 horas e meia. Aí ele ficou chateado, falou, não posso nem pedir pra ele me deixar aqui. Tipo, no meio do nada. Eu tô adorando. Tá feliz que chegou no hotel? Nosso primeiro prato aqui, no fim de fome no hotel. A tasca. E nosso prato com arroz, frango e legumes. Enjoy, Gianluca. Terminamos de almoçar, a comida estava muito boa. Perdoem o Luca, mas o costume deles na Itália é muito diferente do nosso. Lá eles comem a comida mais pelo sabor da comida e não pelos temperos que a gente é acostumado a colocar. E a África é assim também, eles colocam muito condimento, muitas especiarias, que nós brasileiros adoramos, mas na Itália não é assim. Além deles não comerem a comida toda misturada, eles comem o primeiro prato, o segundo prato, então é muito diferente pro Luca.
Eu aprendi a entendê-lo agora, mas eu sei que é difícil ver uma pessoa fazendo cara feia pra Eu não sei o que eu fiz aqui, mas eu tava tão emocionada que eu acho que eu deixei a câmera ligada e fui falando e fazendo tudo. Tá escuro aqui, mas eu vou conseguir falar. A experiência do 2 horas de safari foi incrível. Eu não conseguia parar de sorrir o tempo todo assim. É emocionante olhar a paisagem e tentar procurar os animais, esperar qual animal você vai ver. O motorista é muito simpático, ele explica tudo. Tá sendo surreal. E a gente tá no hotel, do ladinho do parque, então é muito mais cômodo. Aí agora a gente veio jantar, a gente tomou uma cervejinha, a gente veio jantar. Aí eu peguei uma sopa, cadê o Luca pegou, não sei se dá pra ver. E uma saladinha, e depois eu vou provar o prato. O Luca tá lá já fazendo o prato dele. Pegou a saladinha, pegou a entrada e tá fazendo o prato já. Mas eu tô assim, extasiada, anestesiada, porque é realmente uma experiência surreal, muito incrível. Eu tô boba. O Luca também, mas ele tá um pouco receoso ainda com relação à comida, porque ele leu muito, se informou demais a respeito da água e tudo mais. Mas eu acredito que não seja assim. Muita gente fala também muita coisa do Brasil e a gente sabe que não é verdade. Mas eu tô adorando, tô amando. Apesar de ter encontrado uma aranha desse tamanho no quarto. Segundo dia de safari no Masai Mara. A gente tá morrendo de frio. Vai dar aquele frio absurdo, mas é frio. E agora a gente sai às 7h30 da manhã pra tentar ver outros animais. E eu tô bem curiosa pra saber o que eu vou ver. Isso que é legal também. Saber o que você vai ter sorte de ver no dia. Vamos lá. Aqui a gente conseguiu ver 2 leões comendo. Eles estavam dividindo uma zebra. E daí no final, quando eles estavam quase terminando o finalzinho da zebra, a gente entendeu que era uma parte de baixo, sem detalhe, Jéssica. E daí eles começaram a brigar para ver quem pegava o tamanho maior. Daí foi um momento meio de tensão, assim, porque a gente queria ver até o final. Mas ao mesmo tempo eu tinha medo do que eu ia ver ali. Mas foi uma experiência que me deixou apreensiva. Mas ao mesmo tempo é muito interessante ver como é realmente a vida animal. Como nós fomos em setembro, conseguimos ver a migração dos animais. A gente entrou na migração dos gnus. Eles vão para a Tanzânia em busca de comida e calor.
igual aqueles outros falando no rádio. Então se tem algum animal que é interessante ver, todos são, mas se tem algum animal que é muito difícil ver, eles vão se avisando, ah, aqui tem tal. Aí os carros passam na frente assim, correndo, e o nosso vai atrás também. Que lindo! Onde você tá vendo? Se esse bicho me pula aqui. Não, é assim. Tem a outra câmera ali. Ele trouxe a gente numa área onde a divisa é entre Quênia e Tanzânia. Então aqui a gente tá no Quênia e ali é Tanzânia. Legal, né? Eu não sabia que tinha essa possibilidade de visitar esse espaço e nem sair do carro. Ela tá fazendo assim, ó. Ela salta. Tava pensando se a gente podia fazer um caminho a pé, porque foi o que eu falei pra vocês, estava muito pensando se a gente podia fazer o caminho a pé, porque é perigoso, né? E o nosso motorista não via arma ali não. Aí agora a gente chegou num ponto do passeio que ele transfere a gente, ele passa a gente pra um guia que ele tá armado. E ele sabe tudo, ele explica tudo pra gente e ele anda ali na frente com uma pequena arma. Caso algo aconteça, que eu tenho certeza que nada vai acontecer, porque não seria legal passar por isso, ainda ver um bichinho ser morto. Mas é uma outra experiência que eu queria ter, eu não imaginava que a gente pudesse. Aqui onde a gente tá é o Quênia. Lá do outro lado é a Tanzânia. A gente tá tentando fingir calma, mas a gente tá atolado. Mungu anatupatia neema na rehema ya kuendelea na maisha. Comendo um lanchinho atolado no safari. Eles pediram pra gente sair do carro. Tá tudo bem sair do carro, o problema é que a gente tá no meio do Quênia, né? No meio do Masai Mara. E assim, cada andadinha que a gente dá é um bichinho diferente. Então assim, não dá pra ficar tranquilo, né? Fora do carro. Eu só tô com medo, só. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo perfeito. It's going down. Mas não tá fazendo nada. Very heavy, very heavy. Eu falei. Oh, it has tripped. Eu falei. Melhor é o Luca narrando o que tinha que ser feito. Não, porque o cara devia ter feito isso, devia ter feito isso. Mas estamos aqui. Depois, em 3 horas e meia, a gente foi resgatado pelo William.
Ele sempre no hotel. E nosso motorista ficou ali tentando resolver o problema, porque não foi resolvido. Ou seja, foi uma atolada mesmo. Foi a senhora atolada. I begin to Sobrevivemos é uma piada, porque assim, não foi muito fácil, mas ao mesmo tempo a gente se divertiu, né, amor? A gente se divertiu um pouco, tentamos tirar o melhor da situação. Temos história pra contar. Olha que lua de mel, diferente. E agora a gente tá jantando, peguei uma saladinha com maçã. A Luca provou uma sopinha, tá provando a sopinha. Eu tô amando a culinária deles aqui, mas o Luca tá sofrendo um pouquinho. Mais brasileiro que isso, não tem. I need your help. Thank you. Terceiro e último dia de safari. E a gente foi conhecer uma tribo Maasai. Eu e Luca, a gente não sabia desse terceiro dia, a gente sabia que era o safari, mas a gente não tinha entendido que a gente iria até uma tribo Maasai e que seria da forma que foi, da forma incrível que foi. Então a gente acordou às 7 horas da manhã, tomamos o café da manhã e veio um representante da tribo, qual eu não me lembro o nome, porque era muito difícil, e segundo, porque depois eram tantos meninos que a gente acabou esquecendo, não memorizando o nome de cada um. E no caminho ele foi explicando pra gente as plantas, foi explicando um pouquinho da história deles, um pouquinho das vilas, sobre os animais, e isso é impagável, já foi memorável. Depois a gente chegou na tribo, vários meninos e meninas estavam esperando a gente para mostrar um pouquinho como é a cerimônia Maasai, que consiste na passagem da idade de um menino para homem, da idade de menino para guerreiro. Então eles têm que pular o mais alto possível para fazer-se ver pelas meninas da tribo e também para celebrar esse momento único para eles. Lava cái gì? Lava cái gì anh chưa này? Aí tu hết. Mà chọc hả? Cho nên. Này thua Susan. Susan là cho video quay về nào record.
Normally the cedar we get on top of the mountains. Okay. Yeah, it's not an easy tree to make to be found. Only in tops of mountains. Depois eles nos convidaram a conhecer as casas da Vila Maasai, que sim, são construídas pelas mulheres. Esse primeiro quartinho que vocês veem, que eu mostro para vocês, é onde ficam as vaquinhas deles, que são as fontes de leite e alimento. E depois é tudo escuro, eles têm só uma pequena janela onde entra a luz e dá para ver pouca coisa. Ele estava explicando um pouquinho para mim, para o Luca, cada parte da casa. Depois que a gente conseguiu ali se ajeitar e conseguimos um pouquinho de luz junto com o flash do celular do Luca. Então ele explicou pra gente um pouquinho da cultura deles e como eles fazem para viver nessa casa. Na verdade, quem vive dentro dessas casas são as mulheres junto aos seus filhos. Então aqui onde ele está ficam os filhos e onde eu e o Luca estávamos sentados é a casa do casal. A vila consiste em uma família, ou seja, é um marido, um homem, que tem várias casas das suas mulheres. Em cada casa vive uma mulher e seus respectivos filhos. Esse que está falando com a gente, ele é o filho da mulher número 1 do dono da vila. E o outro que fala com a gente também, que eu não mostro para vocês nesse vídeo, ele é o filho da mulher de número 15. É muito curioso. Tanto que eu perguntei para ele, eu falei, mas quantas mulheres seu pai tem? 26. Ah, ok. Foi lindo, foi como um sonho e eu recomendo isso para todo mundo. Eu e o Luca fomos afortunados, fomos sortudos em poder conhecer, em poder ter acesso a essa cultura maravilhosa. Mas eu torço para que muitas outras pessoas possam ter acesso a esse conhecimento. Muito obrigada, Tribo Maasai, por ter recebido a gente. Último dia de safari, chegamos em Nairobi, agora a gente vai descansar, porque amanhã cedo a gente vai para a segunda parte da nossa lua de mel, que o Luca tá muito ansioso, que é essa parte que ele estava interessado, que é a parte para ficar tranquilo. Mas eu tenho que falar que as decorações aqui dos hotéis de Nairobi que a gente ficou, esse é o segundo, são uma das mais incríveis de todos os lugares que a gente já viajou. Aí eu tava falando com o Luca e deixou a mesma coisa. Eles arrasam, eles são incríveis na decoração. Como eu mostrei para vocês ontem, a gente chegou em Nairobi, ontem à tarde, depois de um safari maravilhoso. A gente dormiu, hoje de manhã a gente foi pra academia, tomamos café, e agora a gente veio se trocar e descobrimos que o check-out do hotel era às 11, era às 10, são 11h30 agora. E a gente conseguiu prolongar um pouquinho mais. Agora a gente vai pro aeroporto, que é aqui pertinho, cerca de 25 minutos andando, mas a gente vai pegar um táxi, a gente vai pegar um avião pra Malindi e vamos ficar 3 dias ali. Depois a gente vai pra uma outra praia que eu vou contar pra vocês. E esse aqui é meu look, pra pegar avião daqui, que não tá tão frio, e é 1 horinha só de avião. O colar que a gente comprou no Világio, no Masai Mara, que não é real, tá? Então, tranquilo, por mais que eles tenham falado que era. Não é original, é plástico. E é isso. E aí? Gostaram? Minha rasteirinha, que eu nunca usei, comprei agora. Minha calça, que era pra ser da minha marca no Brasil, do Lux da Butski. Essa blusa aqui eu sou apaixonada, que eu comprei na Croácia, na primeira vez que eu fui pra Croácia. Tô bem África. Tô no mood África. Gostaram? A gente tá indo embora de Nairobi.
A gente não conheceu nada da cidade, da capital do Quênia, mas os 2 hotéis que a gente ficou foram sensacionais. O primeiro, muito melhor. O Hudson, muito melhor. A decoração incrível, o atendimento impecável. Esse que a gente ficou agora, Boma. Era bonito, o atendimento menor, menos legal, digamos assim, que o Hudson. A decoração bonita, mas ainda assim inferior à do Hudson. O quarto era lindo, mas a gente chegou no banheiro e não gostou muito. Era um pouco judiado, digamos assim. E a cama também, não era boa. A cama... eu gostei da cama. O Luca não gostou? Você não gostou? Era dura. Era dura. Mas é que eu acordei com torcicolo e o Luca com dor nas costas. Então, assim, acho que não era tão boa assim. Mas a cama do Hudson... Assim, se eu tivesse que voltar pra Nairobi, a gente voltaria pro Hudson, né? Comida maravilhosa, atendimento maravilhoso. Agora a comida também foi bem boa. Tinha desde corneto, croissant, essas coisas. Fruta, mas também tinha as comidas típicas. Gostei muito, mas a gente voltaria pro Hudson, porque era tudo impecável. Tinha uma academia maravilhosa. A academia desse também era boa, do Boma. Era maior. Era maior, mas eu ainda achei... era maior. A outra era menor e os aparelhos super novos. Tinha um personal, essa aqui tinha 2 personagens, né? O que eu não gosto, eu achei estranho, porque todos os hotéis que a gente foi nunca tem personal, né, vida? Não. Nunca tem. É um pouco estranho, mas ok. E é isso. A cidade eu lembro muito do Brás, em São Paulo, né? Tem muito árabe também, pela história do país. Parece que eu tô no Brás. A gente não se sentiu muito seguro para sair. Também não deu muita vontade de sair assim para passear. A gente viu vários restaurantes legais, mas a gente preferiu ficar no hotel, ainda mais pelo tempo que a gente tem. E agora a gente vai para Malindi, pro Luca começar a curtir mais ainda a lua de mel dele, porque digamos que o safari foi para nós, mas era uma experiência que eu queria viver mais, talvez. Eu também. Foi tudo único. De verdade, foi sensacional. Foi sensacional e eu vi que ele gostou bastante, sabe? Pra mim foi muito especial vê-lo curtindo tudo isso e a gente poder curtir junto essa experiência que a gente nunca teve. E é isso, vou mostrar pra vocês agora Malindi. E a gente vai, quando a gente chegar em Malindi, eu começo a mostrar mais pra vocês, que é uma das praias mais maravilhosas aqui do Quênia. Tá feliz, amor?